Senhor, queridos, tudo bem? Boa noite. Vamos estar iniciando aí Boa noite, Pai do Senhor. Nossa última aula aí do nosso Novo Testamento, né? Passando aí por 5 aulas que a gente viu aí, toda a história, os evangelhos, vimos a fundação da igreja primitiva, aí a história dos apóstolos. Na nossa aula passada, né, nós passamos por todas as cartas paulinas. E hoje a gente vai estar fazendo o encerramento de Hebreus até Apocalipse, passando pelas epístolas gerais e a carta, né, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Amém? Se vocês tiverem dúvidas, a gente segue no mesmo quesito, pode estar levantando a mão, perguntando, a gente vai esclarecendo, a gente vai passar explicando sobre cada um dos livros, um pouco do contexto. Hoje a gente vai fazer esse fechamento. Mais à frente eu vou explicar os principais tópicos, né? A gente tem os tópicos aqui que a gente vai estar vendo durante a aula e a gente inicia. Eu cogitei como o nome da aula, né, mais uma vez ser a igreja, porque a partir das epístolas gerais e o livro de Apocalipse, o foco de todos esses livros é a igreja. Só que como nós já falamos sobre a igreja, então eu preferi colocar o foco da nossa lição puxando, né, para o Maranata, né? O Maranata, a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia é pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, e na mesma passagem em que Paulo fala a primeira vez Maranata, ele também se menciona a anátema. É uma disrupção, né? Ele quebra ele faz um choque na sua frase de, ao mesmo tempo, ele falar sobre uma grande esperança do retorno de Cristo, ele fala de que aquilo que não é ligado a isso é maldito. Então ele já faz aquela balança dos salvos e não salvos, de todo o quesito, né, que envolve aquilo. Então, ao mesmo tempo que ele clama Maranata, é o quesito que Jesus fala, né? Quem não ajunta comigo, automaticamente separa. Então, espalha, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso, né? O Maranata em si, geralmente nós pensamos muito no quesito do clamor da igreja, mas o quesito mais aprofundado da palavra Maranata é o gemido da criação. É a criação que foi contaminada desde o princípio, né, com o pecado do homem. Ela geme, ela clama por ser restaurada por Deus. Então é o gemido de toda a criação clamando: Maranata, volta, Senhor, e nos restaura novamente ao estado de pureza, ao estado de santidade do qual o Senhor nos criou. Então é o grito que vai ecoar por toda a igreja, que vai ecoar em Apocalipse, né? Essa restauração, esse anseio por sermos restaurados, religados novamente, reconectados com o nosso Deus. E aí o nosso versículo para meditação: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, do 12 ao 14. Essa fala é dita pelo próprio Cristo em Apocalipse. E aqui nós temos o nosso índice, né? Nosso resumo de tudo que nós estaremos vendo hoje. Nós vamos estar iniciando, né, assim como foi a nossa aula passada, pela análise das epístolas. Nós já vimos, né, a nossa aula passada, nós vimos o contexto histórico de como foi e como estava, né, o mundo naquela época, e as epístolas gerais foram escritas no mesmo período, então o mundo estava naquelas mesmas características, né, de governo do Império Romano, perseguição e todas as coisas. E com isso, né, durante todas essas epístolas, a intensificação da perseguição dos cristãos foi cada vez mais se tornando, né, cada vez mais grave, ao ponto de que todos os apóstolos, de acordo com a tradição oral, foram mortos, a não ser João, que morreu de velhice, né?
estando ali em seu período de cativeiro na ilha de Patmos. Então, a gente vai passar falando sobre os mártires, né, dos apóstolos. Nós vamos fazer uma análise de Apocalipse, assim como uma análise das epístolas, mas mais aprofundado, pela importância do livro de Apocalipse tem. E, ao final, como nós puxamos, né, essa análise de Apocalipse, nós vamos fazer uma análise resumida, mas de vertentes teológicas da escatologia que Apocalipse nos apresenta, e finalizamos com uma linha do tempo do Novo Testamento. Beleza? Vocês já tiveram escatologia? Ainda não. Ainda não, né? Vai ser uma pincelada só. Não é muito aprofundado, porque é uma matéria realmente grande. Então vamos lá. Epístolas. As epístolas gerais são 8 epístolas. E se iniciam na Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus também é um dos livros que, quando estavam se montando o cânone do Novo Testamento, cogitou-se não colocar dentro da Bíblia. É porque ela não foi inspirada? Não, é porque, em primeiro lugar, eles não conseguiram definir quem era o autor, e existe a grandíssima possibilidade de que não foi apenas um autor, mas foi um ajuntamento, né, de pessoas escrevendo sobre aquilo. Não se sabe se foi um apóstolo que escreveu. Muitas pessoas tentaram atribuir a Paulo, mas como a forma de escrever oscila muito, por isso que eles retiraram a possibilidade de ser de Paulo, e a hipótese mais provável é de que foram muitos autores, assim como é também o livro de Salmos, que cada salmo, ou uma grande quantidade de salmos, um autor escreve, depois passa para o outro compositor e foi pulando assim. A probabilidade era de que eram vários conselhos e aquilo foi sendo redigido, e a princípio não tinha muito caráter de ser um livro, era mais realmente pensamentos e indicações para estarem sendo enviadas, né? Era mais realmente cartas de envio falando, né, sobre Cristo, mas não de uma forma muito doutrinária. Ainda Hebreus tendo uma teologia muito forte sobre a soberania de Cristo. Mas, a princípio, era realmente uma carta geral. Eram pensamentos, ideias, coisas que eles queriam que estivesse fortalecido ali, e vários pensadores foram escrevendo, e isso foi, de certa forma, compilado e se tornou uma carta, né, de princípios, de coisas que todos os cristãos deveriam saber. A ideia, mais ou menos, da carta aos Hebreus seria essa. Então, o tema principal é a centralidade e a suficiência de Jesus Cristo como fundamento da fé cristã. Versículo base, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então, a carta aos Hebreus, nós conhecemos muito, né, pelo capítulo 11, que nós vamos ver ali a galeria dos heróis da fé, mas ali é um ajuntamento de pessoas que realmente se colocaram à disposição de viver o sobrenatural, de entender quem era Cristo na vida deles e realmente viver. Ainda que foram muitas pessoas do Antigo Testamento. Aqui na carta aos Hebreus, eles falam muito sobre esse quesito, né, de que o Antigo Testamento tinha a sombra de Cristo, e ainda as pessoas não conhecendo Cristo como agora era revelado, né, uma revelação superior, como o Novo Testamento diz, eles já viviam de acordo com aquilo que é Deus, que é a Trindade, do qual Cristo está na Trindade. Então, essa supremacia, né, a história de Cristo sendo ecoada de Gênesis a Apocalipse, então tudo isso é o que se arremete dentro do livro de Hebreus. E a galeria dos heróis são pessoas que realmente viveram pela fé de acordo com essa soberania, né? São pessoas que cumpriram o seu papel na coparticipação da história de Cristo. Um período de escrita.
ele é ali no final do século I, né, entre os anos 60 e 90. Por que oscila muito a data dos Hebreus, né? Uma variação grande. Porque, de certa forma, o livro de Hebreus ele não cita a catástrofe da destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Então, os historiadores ficaram na dúvida se essa carta foi escrita antes da destruição ou se ela pode ter sido escrita depois, porque, como isso foi algo que marcou muito os judeus, eles ficaram na dúvida se essa carta tivesse sido escrita depois, em momento algum eles teriam citado isso, o porquê eles não citaram, né, algo sobre isso, ou se realmente eles acharam irrelevante para a igreja, né? Mas como eles falam muito sobre perseguição e sobre perseverança, então os historiadores e pesquisadores acham esse detalhe estranho de não ter nada citando a perseguição do Império Romano a esse nível que foi a destruição. Então, a maioria crê que foi antes dos anos 70, mas aí eles não conseguem afirmar, então eles deixam esse leque entre 60 e 90 aproximadamente. Resumo, apresenta, né, o que se apresenta na carta, uma profunda exploração da supremacia e suficiência de Jesus Cristo como sumo sacerdote, mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade, dirigida aos cristãos hebreus, provavelmente convertidos do judaísmo. A carta destaca a superioridade de Jesus sobre os antigos rituais e sacrifícios do judaísmo, revelando-o como cumprimento das profecias messiânicas e o único caminho para a salvação. Uma reafirmação do que o próprio Cristo diz, né? Que ele se diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é um eco disso, e ali os autores reafirmando isso de várias formas diferentes e explicando mais aprofundadamente sobre a parte teológica disso, sobre como isso pode atingir a nós e como não crer na suficiência de Cristo, isso é extremamente perigoso e é realmente caminhar para um outro caminho, né? É o caminhar para uma falsa crença, uma falsa religião, um outro princípio, né, de achar que está em Cristo e, ao mesmo tempo, se você não crê que Cristo e a palavra são suficientes, então você está caminhando para um outro caminho que não é Cristo. A segunda epístola, nós temos a epístola de Tiago, que, por pessoalidade minha, é uma das minhas epístolas favoritas. Eu gosto muito da epístola de Tiago e também foi uma das epístolas que quase não entraram no Novo Testamento. Também, mais uma vez, porque tinham heresias, por dificuldades? Não, eles sabiam que era de Tiago e, ainda assim, eles cogitaram de que a carta em si poderia ser repetitiva, ou seja, o que já tinha nela, tinham em vários outros locais. E quando nós lemos Tiago, ainda sendo uma carta bem curtinha, se não me falha a memória, são 4 capítulos, o capítulo 3 em si, a carta inteira é recheada de coisas muito específicas. Tiago, como ele já sabe que os apóstolos já falavam sobre muitas coisas, ele não se atém a dar introduções, a pincelar coisas por cima. Tiago, ele confronta as coisas diretamente. Tiago, ele fala sobre o pecado. Tiago, ele fala sobre o controle da língua e como a língua pode inflamar todo o corpo. Tiago, ele fala sobre a nossa guerra corpórea contra o espírito, a parte maligna, aquilo que quer nos devorar, e como nós não devemos cair no quesito de considerar que tudo, ainda sendo regido pelo mundo espiritual, que tudo é espiritual. Então, ele vai falar assim: quando vocês são tentados, não julgue de que Deus está tentando vocês, mas vocês são tentados por aquilo que atrai vocês. E aí, Tiago vai explanar exatamente sobre isso, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que é maligno, sobre
que nós caímos naquilo que nós desejamos. E o próprio C.S. Lewis, né? Não sei se alguém aqui já leu o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do qual o Lewis ele fala muito isso, de que o diabo ele é um garçom, ele apenas apresenta um menu de opções, nós escolhemos aquilo, ele nos oferece o prato que nós escolhemos e nós comemos. O diabo, em momento algum, nos forçou a escolher algo, ele nos mostrou e nós apontamos o que nós queríamos no menu. E quando ele coloca na mesa aquilo que nós pedimos, nós nos deliciamos, nós nos banqueteamos com aquilo. Então, o Lewis ele vai usar muito da carta de Tiago para falar sobre isso, sobre como nós que procuramos os nossos pecados, nós que caímos no meio disso, e o diabo ele é realmente um acusador, ele é um instigador, ele apenas atiça, ele realmente ele coloca a pequena fagulha, mas nós transformamos tudo aquilo em um grande incêndio. Então, é o mesmo quesito do Éden. Ele não fez a mulher comer, ele não fez o homem acreditar na mulher, ele simplesmente colocou dúvida no que a mulher já tinha entendido do que Deus tinha dito. Em momento algum ele foi severo na palavra dele, ele foi induzindo pouco a pouco a mulher a duvidar daquilo que Deus tinha dito para ela. Então, o diabo ele é assim, ele é astuto, ele é sutil. Às vezes a gente espera muito que o diabo venha como um leão para estar nos destruindo, né, de frente. A palavra fala, o inimigo anda como um leão ao derredor, né? E às vezes a gente sempre espera que ele virá assim, de uma forma muito bruta, muito agressiva, mas muitas vezes o inimigo vem como uma pequena raposa, como nós vamos ver em Jeremias fala sobre isso, como nós vamos ver também em Esdras, em Neemias, quando ele está reconstruindo o muro, que eles falam que a pequena raposa vai conseguir destruir, quando nós vemos, né, em Sansão usando pequenas raposas, quando nós vemos em Cantares falando que as raposinhas vão destruir as coisas delicadas do jardim e da plantação. Então, várias vezes na Bíblia citam as raposas como bichos pequenos, sutis, que às vezes podem ser valiosos, podem ter algum apreço aos olhos por ser belo e aquilo ser muito destrutivo, ser sagaz, ser muito ágil. Nós não conseguimos pegar. Então, esse quesito é todos esses detalhes pequenininhos que Tiago explora muito, o Lewis vai se usar muito disso para falar em seu livro. Então, todas essas coisas são muito sutis. Tiago tem uma riqueza muito grande de falar como é a nossa vida no dia a dia. Tipo assim, beleza, vocês já entenderam sobre teologia, sobre a profundidade, sobre o que fazer, quais são os princípios de uma vida cristã. Ele falou assim, mas como que é isso na prática? Ele falou assim, a minha carta é para isso, a minha carta é para que vocês entendam o que vocês vão enfrentar no dia a dia de vocês e como que vocês têm que vencer isso. A carta de Tiago ela é muito prática. É o que nós falamos da teologia prática, né? É quando nós pegamos toda a teologia que é teórica e nós colocamos em aplicação. Tá, beleza, eu entendi todo esse estudo que nós fizemos. Tá, mas como que é isso na prática? Como que eu vou viver isso? Tiago é isso. E por isso que é uma carta curta, direta, e Tiago não tem pudor nas palavras dele. Ele atropela e fala assim, ó, o evangelho é isso. Você tem que viver assim. Você vai ser enfrentado assim. Então você tem que se fortalecer para enfrentar tais coisas. A carta de Tiago ela é muito forte. O tema principal, então, fé em ação e vida cristã. Então ele fala muito desse quesito da ação. Versículo base, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É o quesito. Se nós achamos que porque nós estamos na igreja, que nós estudamos, que nós nos aprofundamos e isso não nos transforma, nós estamos enganando só a nós mesmos. Nós não estamos enganando a Deus, nós podemos enganar pastores, líderes, podemos enganar a igreja inteira, mas nós não enganamos a Deus, nós estamos enganando somente
a nós mesmos. E isso é muito complicado. A palavra ela fala sobre transformação. Quando nós pegamos a vida de Davi, um homem que cometeu assassinato, adultério, calúnia, mentira, e teve a sua casa com muitos problemas, mas ele era um homem que toda vez que ele pecava e era confrontado com o seu pecado, ele era um homem que se arrependia e se transformava para nunca mais cair naquele mesmo erro. É sobre isso, porque nós vemos um homem que falhou tanto ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele era bom ou perfeito, é porque ele entendia de que ele dependia de Deus a tudo e a todo momento. Sem Deus, ele perderia tudo, porque era tudo que ele tinha. Então, Davi tinha esse entendimento. E é isso que era fundamental para ele e nos serve de exemplo, com certeza. O período, provavelmente escrita por volta de 45 a 50 depois de Cristo. Resumo: Tiago escreve para as 12 tribos dispersas, exortando os crentes a viverem uma fé autêntica e prática, demonstrada por obras. Ele aborda questões como paciência nas tribulações, controle da língua, fé e obras, e a necessidade de se afastar da amizade com o mundo. Esse quesito principal, porque, como diz aqui, né, Tiago escreve para as 12 tribos que estavam espalhadas pelo mundo. Elas não estavam só em Israel, elas estavam espalhadas em outras culturas, em outros povos, se misturando com o mundo, e Tiago, ele traz isso de volta. Voltem para a centralidade. Ele falou assim, eu não estou clamando que vocês voltem para a terra natal, eu estou clamando para que vocês tenham Cristo firme reinando no coração de vocês. E a nossa próxima carta, primeiro a Pedro. Aqui, as cartas, né, de 1ª e 2ª Pedro, Pedro escreve já em sua velhice, antes, né, de ser executado. E Pedro, ele, como Tiago, né, Tiago ele vai falar sobre essa ação. Pedro, ele fala de uma forma mais teológica, mas ele fala de uma forma doutrinária. E Pedro, ainda em sua simplicidade, ele vai bater em pontos fortes, mas ao mesmo tempo pontos básicos, porque Pedro ele entende de que não adiantaria nada ele gastar muito tempo com coisas aprofundadas, até porque ele mesmo cita de que Paulo gastava muito tempo se aprofundando e então ele não queria gastar tempo fazendo a mesma coisa que Paulo, então Pedro ele vai reforçar tudo aquilo que um cristão precisa saber. E Pedro, em sua primeira carta, ele gasta uma boa parte de sua primeira carta falando sobre isso. Ele vai citar várias coisas do que um cristão precisa ser. Eu falei assim, um cristão precisa ser fiel à sua esposa, um cristão precisa ser bom pagador, um cristão precisa honrar a sua palavra, tem que ser bom dominador de sua casa, tem que educar os seus filhos. E aí ele dá uma pausa. Ele fala, eu já sei que vocês sabem tudo isso, mas eu quero lembrar vocês novamente. Eu quero gastar tempo com que vocês relembrem os princípios da sua fé. E aí ele continua, e ele vai elencando mais um monte de coisas. Vocês precisam ser assim, tem que ser assim, vocês têm que agir dessa forma, vocês têm que parecer dessa forma, o caráter de vocês tem que ser assim. E ele gasta uma boa parte da sua primeira carta relembrando princípios da fé cristã. Tema principal, esperança em meio à perseguição e o sofrimento. Versículo base, 1 Pedro 1, dos 6 ao 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui a gente pode ver que Pedro, né? Até porque Pedro ele gastou muito tempo quando ele estava em Jerusalém, convencendo, né, grandes castas, né, de pessoas que tinham grande influência ali. Então ele teve que se tornar mais rebuscado, ainda em sua simplicidade, né? Obviamente o discurso de Pedro e Paulo são discursos muito diferentes, mas depois Pedro ele vai para Roma para tentar apaziguar
a ira do Império Romano contra a igreja, e a gente sabe que isso só vai se alarmando cada vez mais. Então Pedro ele se torna um grande orador, assim como ele fez muitos discursos, né? Logo no início, no princípio de Pentecostes, até a sua velhice. Então Pedro ele dedica a sua carta, ela tem uma teologia sim, só que ainda ele fazendo uma boa teologia, puxando tudo para essa glorificação e a perseverança dos santos, Pedro ele se atém ao que é básico. Ele se atém à simplicidade do evangelho, ainda tendo um quesito teológico na sua fala. O período da escrita, por volta de 60 a 64 depois de Cristo, já estava bem próximo de Pedro ser executado. E o resumo: Pedro escreve para encorajar e fortalecer os crentes dispersos em meio à perseguição. Ele os lembra de sua identidade como povo de Deus e os exorta a viverem de maneira santa e a suportarem sofrimentos por causa de Cristo, mantendo a esperança na vinda gloriosa de Jesus. Então é isso que Pedro fala. Ele não queria que a igreja perdesse a sua fé, que a igreja perdesse a sua esperança em Cristo. Então ele vai, no meio de toda aquela perseguição, no meio de toda aquela situação que a igreja estava vivendo, Pedro vai falar assim: eu quero que vocês lembrem o que é ser cristão. Eu quero que vocês reafirmem a fé de vocês. E aí, por isso que ele fala muito sobre essa base, a base do evangelho para se manter o cristianismo. E logo em seguida nós temos a segunda carta de Pedro. Tema principal: crescimento na graça e conhecimento de Cristo. Então, em sua primeira carta, Pedro vai falar da base. E agora, em sua segunda carta, ele falou assim: beleza, eu já falei dos princípios. Agora eu quero falar como que, através dos princípios cristãos, vocês vão frutificar, vocês vão florescer, vocês vão expandir a igreja de Cristo. Versículo base, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O período provavelmente foi escrito entre 65 e 68, então as cartas foram escritas bem próximas umas das outras, tanto que Pedro mantém uma linha de raciocínio, né? Ele escreve ali um princípio, um beabá da fé cristã, e depois ele vai para a sua segunda carta, ampliando esse conceito e dando mais direcionamentos de como a igreja deveria continuar os seus caminhos. Resumo: Pedro adverte contra os falsos mestres e exorta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele enfatiza a importância da fé genuína, da santidade, da vigilância contra a apostasia, recordando a certeza da segunda vinda de Cristo e do juízo final. Então, Pedro vai indicar os pontos de como a igreja deveria prosseguir. Ele já sabia de muitas coisas que estavam tentando entrar dentro da igreja: filosofias, ideologias, culturas, paganismo, sincretismo e todas as coisas que estavam tentando, falsos mestres, falsos profetas e todas essas coisas, né? Até o que eles vão estar dizendo. Pedro também fala, né, sobre isso, assim como Paulo, dos anticristos que estavam surgindo, né, em sua época, que eram pessoas que estavam tentando, dentro da igreja, bombardear a igreja para que ela acabasse. Até porque o próprio quesito, né, do anticristo é porque é alguém que era abastecido pelo cristianismo e essa pessoa se rebela contra isso na tentativa de destruir. É o que nós já falamos sobre a apostasia, né? A apostasia é o que cria anticristos, são pessoas que agem contra o evangelho de Cristo. E aí nós vamos agora para as epístolas, né, de João, iniciando pela primeira, tema principal: comunhão com Deus e amor fraternal. Versículo base, 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João, ele mantém uma linha de raciocínio muito forte, porque aqui, quando ele começa a escrever as suas cartas, né, ele também já está em sua velhice, já passou por um grande período de dificuldades e perseguições, e João ele mantém a mesma linha
que ele criou ao escrever o seu evangelho. Um paralelo muito interessante que nós podemos fazer é o próprio quesito, né, de que nós conhecemos muito, né, João 3,16, né, que vai falar do amor de Deus, né? E quando nós pegamos a primeira carta de João e nós vamos para o capítulo 3, o verso 16, mesma posição, o mesmo número, ele vai estar falando sobre o mesmo quesito, só que agora de uma visão da igreja. Ele vai estar falando: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, o mesmo capítulo, o mesmo número, do mesmo autor, em cartas diferentes. No seu evangelho, ele vai estar falando que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho. E agora, em 1 João 3,16, João ele vai estar falando do que a igreja deve fazer com isso. Nisto conhecemos o que é o amor de Deus que ele falava em João 3,16 no Evangelho. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Até aqui é a mesma coisa com o Evangelho, com o que ele disse no Evangelho. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora ele está falando sobre servidão, sobre mordomia cristã. Então João, ele leva a um outro nível. Ele fala assim, beleza, Deus ele deu o seu filho por amor de nós, para nos abrir caminho novamente, para nos reconciliar com ele mesmo. Mas agora nós devemos seguir os passos de Cristo e também sacrificar as nossas vidas. O amor que João fala aqui é realmente o mesmo amor que ele cita em seu evangelho, o amor de Deus, né? O Jesus divino que ele cita ali, o amor ágape, e agora ele coloca isso em aplicação para nós. Vocês, cristãos, devem agir assim como o amor de Deus. Sacrifiquem-se por amor a essa obra. Então é muito interessante esse paralelo que ele faz. Ele puxa o mesmo raciocínio que ele tinha, só que antes ele falava de Deus nos reconciliando, e agora ele fala de nós como a continuidade deste evangelho, cumprindo a mesma coisa que Cristo fez, como os seus servos, como os seus discípulos. O período de escrita foi provavelmente escrito entre 85 e 95. As três cartas de João e o livro de Apocalipse foram escritas ali durante o seu exílio, então os períodos são muito próximos. E o resumo: João escreve para fortalecer a comunhão dos crentes com Deus e uns com os outros, enfatizando a importância do amor, da obediência, da verdade e da confiança em Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele exorta contra o pecado e encoraja a perseverança na fé. Como era um período de muita perseguição, então João realmente gasta tempo falando sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre nós servirmos, sobre nós continuarmos e a perseverança. O quesito da perseverança dos santos é um quesito que ecoa entre as cartas dos apóstolos, porque era algo necessário e extremamente fundamental da fé cristã. E aí nós vamos para a segunda carta. Segunda carta, tema principal. A segunda e a terceira carta, os pesquisadores, os arqueólogos, consideram de que João escreveu praticamente simultaneamente elas. É como ele tinha que encontrar formas de enviar essas cartas para saírem da ilha e atingirem a igreja no continente, ele tinha certas dificuldades no transporte, talvez ele tivesse escrito a segunda e ficou um bom tempo sem conseguir enviar e enviou a segunda e a terceira juntos. E existe esse compilado de que elas foram escritas muito próximas e a própria circulação delas foi muito próxima. Então existe esse quesito de que pode ter tido uma diferença de tempo em que João não conseguiu enviar a sua segunda carta e enviou duas ao mesmo tempo. Então, segundo João, o tema principal, perseverança na verdade e discernimento espiritual. Versículo base, 2 João 1:4. Muito me alegro em encontrar-te entre os teus filhos,
andando na verdade, como recebemos mandamento do Pai. Então aqui ele vai falar, né, sobre esse foco da verdade, sobre a verdade da palavra, a verdade de Cristo e de sermos agraciados de andar na verdade, que é o próprio Cristo. Período provavelmente escrito por volta do final do primeiro século, ali no 95, 96 a 97 aproximadamente. Resumo: João escreve uma carta breve à senhora eleita, incentivando o amor mútuo e a verdadeira doutrina. Ele adverte contra os falsos mestres e enfatiza a importância de permanecer fiel à verdade de Cristo. Aqui, João, né, ele cita a igreja realmente como um corpo, como uma noiva, né, que está aguardando o seu Senhor, né, essa senhora eleita, a igreja de Deus. Terceira João, tema principal: apoio aos trabalhadores do Evangelho e fidelidade na verdade. Versículo base, 3 João 1:8. Portanto, devemos acolher tais pessoas para que nos tornemos cooperadores na obra da verdade. Então, ele fala sobre a convivência dos santos, sobre uns ajudarem os outros, de que era impossível estar cumprindo o evangelho de forma sozinha. Ele clama de que os cristãos estejam reunidos como um corpo e trabalhem em prol um dos outros para assim juntos poderem estar fortalecendo e conduzindo o crescimento do evangelho. Período, mesmo período da segunda carta, provavelmente no final do primeiro século. Resumo: João escreve para exortar Gaio a continuar apoiando os obreiros fiéis na verdade e a não se deixar influenciar por Diótrefes, que rejeitava a autoridade de apostolia. Ele elogia o caráter hospitaleiro de Gaio e seu compromisso com a verdade, porque eles estavam, né, o quesito de muitos falsos mestres, né, assim como ele fala na segunda carta. Então, como ele sabia, ele recebia notícias de quando vinham, né, os navios para estar trazendo mais prisioneiros ou para estar trazendo, né, reforços, estar trazendo comida e coisas, né, abastecendo a ilha. Ele recebia muitas notícias. Então, por ele não ter conseguido enviar a sua segunda carta, como ele tinha escrito na sua segunda carta, como tomar cuidado com falsos mestres e falsos profetas que estavam sendo levantados dentro da igreja. Então, agora, na sua terceira carta, ele já sabia, ele falou assim: eu vou enviar agora diretrizes para Gaio, para ele estar sabendo como conduzir a igreja, de pessoas que estão achando que, como João, né, era o último apóstolo e já tinham muitos anos de diferença, que os apóstolos já tinham morrido e João estava desaparecido, né? Ele estava em Pátimos. Então a autoridade apostólica começou a ser questionada. Então João vai instruir a Gaio a como conduzir a igreja, né, ali como um representante, um sucessor dos apóstolos. Pode falar, Rafaela. Ô Wesley, quem era Gaio? Gaio era um dos... Não vou falar que era um dos discípulos, porque em momento algum João cita ele com esse nível de intimidade, mas era um dos líderes de igreja. Ele era uma pessoa que estava responsável, provavelmente era alguém que estava como líder distrital, poderia ser um dos episcopos, né? Um dos bispos que tomavam conta de região. Porque como João, ele gasta a sua terceira carta a falar para Gaio como enfrentar pessoas que não estavam acreditando mais na influência apostólica, e como ele cita Gaio como uma pessoa que está abaixo dele, tanto que ele está ensinando Gaio. Então provavelmente era um dos líderes que os apóstolos tinham levantado, poderia ser discípulo de outro apóstolo, mas como naquela época só João estava vivo, então João se tornou a última voz apostólica e ele estava conduzindo a igreja e estava se direcionando a Gaio, que estava passando por esse problema na região dele. Ok. Tá bom? E aí nós vamos para a Epístola de Judas,
que algumas pessoas pensam, não, obviamente não é Judas Iscariotes, até porque ele retira sua vida, né? E, incrivelmente, existe um apócrifo, e esse nem é um apócrifo histórico ou místico, mas foi uma adulteração histórica que foi comprovada, os historiadores verificaram de que foi uma tentativa, né, de criar um falso evangelho, de que Judas Iscariotes, antes de tirar a sua vida, escreveu um evangelho. Existe, né, o apócrifo do Evangelho de Judas. Assim como existe o Evangelho de Maria, o Evangelho de Madalena, existem muitos apócrifos que foram descobertos como pessoas tentando criar livros e dizer que eram históricos. Então, muitos livros, além dos apócrifos, existem livros que foram totalmente descartados pelos arqueólogos por causa de que foi comprovado adulteração. Tentaram, né, fazer com que parecessem realmente, até quimicamente, como documentos históricos, documentos muito antigos, mas nunca tinham cópias. O próprio quesito químico, né, os estudos que eles faziam davam de que os livros eram muito mais novos e que foram quimicamente tentados transitar para isso. Então, durante a história, a gente teve esses problemas também de adulterações históricas. Mas o quesito da crítica textual é muito forte, é uma ciência muito antiga, então a gente consegue ter essa garantia, né, dessa credibilidade da Bíblia e realmente do cânon que nós temos hoje em dia. Então, Judas aqui, ele vai ter, né, como tema principal a advertência contra os falsos mestres e a apostasia. Versículo base, Judas 1,4. Pois certos indivíduos se infiltraram despercebidamente, os quais desde muito tempo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. É muito interessante o termo que Judas usa, porque muitas pessoas não gostam de ouvir esse termo hoje em dia, que é o quesito da libertinagem. Judas, ele faz essa quebra de quando Paulo, né, ele está ali discutindo, posso todas as coisas, mas nem tudo convém, posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Então, muitas pessoas ficavam ali naquela fronteira que hoje nós falamos, né, que são os legalistas, os moralistas, e o pessoal fica discutindo no meio disso. Então, Judas, ele vai fazer essa divisão. Existe aquilo que é legalmente moral perante Cristo e existe a libertinagem, que é quando eu uso da liberdade que eu ganhei em Cristo para pecar, para ir contra aquilo que é a moral do próprio Cristo. Não é porque eu me ganhei de liberdade que eu tenho liberdade para fazer todas as coisas. É porque agora eu sou livre que eu tenho o quesito de poder escolher e devo me abdicar do pecado. Então, antes nós éramos escravos do pecado, nós não conseguimos nos controlar, nós vivíamos por aquilo. E agora, como livres do pecado, nós temos que saber ponderar pela moral cristã, pela ética e a moral cristã, aquilo que nós podemos e não podemos fazer. Porque quando nós rompemos essa linha, nós entramos na libertinagem. Aí é o que Paulo fala também. Ele fala assim, se o muito pecar fez a graça superabundar, então nós devemos pecar mais ainda para que a graça flua mais. Então ele vai falar, obviamente que não. Isso seria como um transgredir e um anular tudo aquilo que foi feito por vocês. Seria como falamos hoje em dia, né? Seria como cuspir na cruz, né? Seria como jogar por fora tudo aquilo que foi feito por nós, porque nos foi concedido uma aliança muito grata da graça de Deus, mas essa gratidão, essa graça, ela custou muito, que foi o sangue de Cristo, foi a vida de Cristo, todo esse reconciliar. Então, Judas, ele faz essa diferenciação. O período escrita entre 65 e 80 depois de Cristo
E o resumo, Judas escreve para alertar contra os falsos mestres que infiltraram a igreja, ensinando doutrinas perniciosas e promovendo a imoralidade. Ele adverte sobre o juízo iminente sobre estes ímpios e encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé genuína. E aí, nós, fechando Judas, né, nós fechamos as epístolas gerais. Então, agora a gente vai ver os apóstolos, o que aconteceu com todos os apóstolos, e aí nós vamos para o livro de Apocalipse. E aí nós vamos falar sobre os martírios, né? Os martírios dos apóstolos e da igreja primitiva aconteceram de muitas formas diferentes. Tinham pessoas que morreram por lança, pessoas que foram serradas, pessoas que foram arrastadas de uma cidade a outra, pessoas que foram crucificadas e crucificadas de N formas diferentes, pessoas que foram jogadas em coliseus, pessoas que eram queimadas, pessoas que eram jogadas em óleo. Então, existiam muitos tipos de tortura. O Império Romano ele era muito, entre aspas, criativo da sua forma mais perversa, né? Que eram as formas de tortura. E é triste nós pensarmos isso, mas a definição do que nós conhecemos hoje como a política de pão e circo, a igreja primitiva alimentou muito isso. Alimentou literalmente dizendo o circo. O Império Romano, ao invés de fazer aquilo que a população precisava, eles calavam a população dando pão e circo. Eles, ao invés da população ter direitos, ter coisas, infraestrutura, casa, comida, dignidade, saúde, esgoto e todas as coisas que eles foram criando, né? Obviamente não é igual ao nosso esgoto, eles existiam, né? Sistemas pluviais na época, mas ainda assim eram muito precários, mas se em Roma e nas grandes capitais já era precário, então dá para se imaginar como que era cada vez mais para o interior. E todos esses quesitos que um Estado deveria promover, eles não promoviam, eles adquiriam as riquezas só para si, e quando o povo começava a se rebelar porque Roma não estava cumprindo com os seus acordos estatais, então Roma promovia jogos, promovia diversões, promovia atrações para distrair o povo com aquilo. E aí, literalmente, jogar pão era dar migalhas para o povo e distrair eles com entretenimento. Quando nós fazemos análises, né, mais profundas, quando nós falamos sobre o entretenimento que nós temos hoje, ou a própria síndrome ou o cataclisma das telas que nós vivemos hoje, é um quesito de circo, porque eu ofereço uma quantidade absurda de entretenimento para as pessoas em tela, em redes sociais, aplicativos, conteúdo que é impossível você conseguir consumir todo o conteúdo que você acha interessante, e isso consome o seu tempo, te distrai, desfoca você de estudo, de profissão, de carreira, de aprofundamento, de capacitação, e todas essas coisas acabam nos prendendo numa bolha de pão e circo. É exatamente esse o quesito de pão e circo. Eu deixo as pessoas tão entretidas de que elas não conseguem pensar nos problemas da sua vida. Então, esse é o quesito, e a igreja, infelizmente, foi usada muito como diversão para agradar e entreter as multidões, sendo destruídas, decapitadas, dilaceradas, devoradas dentro de coliseus e pequenos aerópagos de diversão para o Império Romano. E, perdão, no primeiro slide que tinha, né? Pedro. Aqui nós vamos estar vendo, né, fontes históricas, e essas fontes históricas variam em detalhes, e uma boa parte delas são relatos de
passados, né, por tradição oral e pela cultura. Pedro, segundo a tradição, viajou para Roma, onde foi martirizado sob o governo de Nero por volta de 64 a 67 depois de Cristo. Por isso que as cartas lá, quando ele escreveu, realmente já era no período que ele estava em Roma e muito perto da sua morte. Ele é considerado o primeiro bispo de Roma e é associado à fundação da Igreja Católica Romana. O quesito, né, da Igreja Romana, eles fizeram essa grande associação de Pedro, né, pela sua grande influência e por ele ter ido para Roma, e por isso que eles falam que Pedro é o primeiro papa, né, o primeiro bispo de Roma, e ele ficou assumido, né? Foi assumida essa imagem de Pedro como o primeiro bispo e o primeiro papa. André é tradicionalmente associado à pregação na Grécia e especialmente na região da Acaia e na cidade de Patras, onde foi martirizado, crucificado em uma cruz em formato de X. Pedro, né, teve a sua cruz invertida, né, a cruz de cabeça para baixo, ou como nós conhecemos, né, o pé de galinha, né, aquele símbolo que as pessoas falam, né, o símbolo neogótico, ou até o símbolo que as pessoas citam como o símbolo da nova era, que é aquela cruz quebrada, né, com os braços quebrados inversos. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, é tradicionalmente associado à pregação na Espanha, especialmente na região da Galícia, onde se acredita que tenha sido martirizado por volta de 44 e 45. Filipe é tradicionalmente associado à pregação na Frígia e em cidades da Ásia Menor, como Hierópolis e Trales, onde foi martirizado. Nem todas as mortes são realmente definidas. Existe realmente uma tradição oral, mas ela é muito frágil. Então, em quesitos realmente históricos, a gente se atém aonde eles morreram, a data aproximada de últimos relatos e essas coisas, mas nem sempre a gente tem. Se a gente procurar na internet, geralmente a gente vê aquelas imagens, né, que falam o que aconteceu com cada um, mas isso é uma tradição muito cultural. A gente não tem praticamente base nenhuma para afirmar que realmente aconteceram isso. Até porque não se sabe a certo se todos os discípulos realmente foram martirizados. Mas, como João é citado como o único que não morreu de forma trágica, então acaba fazendo esse paralelo entre as duas afirmações. Bartolomeu, ou Natanael, né, que é o mesmo. Bartolomeu é tradicionalmente associado à pregação na Índia e na Armênia, onde foi martirizado por esfolamento. Esfolamento, não sei se vocês sabem, mas é a técnica, né, de manter a pessoa viva enquanto arranca toda a pele da pessoa. Então, extremamente doloroso. Tomé é tradicionalmente associado à pregação na Índia também, especialmente na costa oeste, onde estabeleceu comunidades cristãs. Ele é conhecido como São Tomé na tradição cristã indiana, de tão impactante, né, que foi a participação de Tomé na Índia, e por isso ele é conhecido, né, até hoje como como uma grande figura religiosa na Índia. Não sei se vocês sabem, mas no quesito de missões transculturais, né, os missionários cristãos da época, me fugiu o ano, mas missionários na época em que estavam sendo descobertos, né, o Novo Mundo já estava, né, as Américas já eram descobertas, mas bem antigamente, em que os cristãos estavam sendo enviados para todo mundo, né, para estar levando o evangelho. Quando os cristãos chegaram na Índia, a Índia tinha uma cultura muito grande de que quando um homem morresse, e esse homem era casado, a sua esposa era enterrada junto com ele viva no caixão, porque eles acreditavam de que a mulher ia transitar para a próxima vida e ambos iam estar juntos, né, na eternidade. Eles acreditavam realmente de que o casamento tinha um elo eterno, e então quando o homem morresse, a mulher tinha que ser enterrada junto com ele, ainda viva. Então,
os missionários, né, eles tiveram um grande poder na influência e acabaram reduzindo e eliminando esse quesito de feminicídio, né, dentro da Índia, de acabar matando mulheres, né? Eles preservaram o conceito realmente da importância do casamento, mas mantendo, né, a valorização pela vida de que aquele que se foi, e aquele que está em vida, ele ainda, né, tem propósito, ainda tem esperança para aquela vida e a continuidade daquela vida. Uma das coisas, né, o cristianismo já auxiliou com infanticídio em tribos indígenas e tribos mais com culturas mais primais, todas essas coisas assim, culturas mais fechadas, né? No próprio Brasil mesmo, o quesito de infanticídio era muito alto e os missionários auxiliaram muito com isso. Por exemplo, se nascessem gêmeos, os índios matavam um, ou às vezes matavam até os dois, porque eles achavam que a alma tinha nascido espelhada, e aí eles matavam. Se nascesse com algum problema no corpo, eles matavam, porque eles achavam que a pessoa não estava pronta ainda, tinha nascido, né, ainda incompleta, então eles matavam e esperavam vir aquela alma completa numa próxima gravidez. Então, muitas coisas existiam. Então, os missionários no Brasil auxiliaram muito no quesito de redução de infanticídio e muitas coisas ao redor do globo, né? Ainda, aí a gente entra com o quesito novamente da moral, né? Eles entravam com o cristianismo, eles entendiam a cultura e eles analisavam o que era moralmente correto e moralmente incorreto. E eles aplicavam o cristianismo para auxiliar assim. Muitas culturas, muitas aplicações do cristianismo sendo introduzido dentro disso tudo e o cristianismo adaptando, né, de acordo com tudo isso, essas tradições. Então, Tomé, já falamos, Mateus. Mateus é tradicionalmente associado à pregação na Palestina e na Etiópia, onde teria sido martirizado. Tiago, filho de Alfeu, Tiago Menor. Tiago o Menor é tradicionalmente associado à pregação na Palestina e em Jerusalém, onde se tornou líder da igreja em Jerusalém. Ele foi martirizado em 62 depois de Cristo. Quando Pedro vai para Roma, Tiago assume a igreja de Jerusalém em seu local. Simão o Zelote. Simão é tradicionalmente associado à pregação na Pérsia e na Armênia, onde foi martirizado. Judas Tadeu. Tadeu é tradicionalmente associado à pregação na Mesopotâmia e em áreas da Pérsia, onde também foi martirizado. Matias, o substituto de Iscariotes. Pouco se sabe sobre o ministério de Matias, mas há tradições que o associam à pregação na Judéia e na Etiópia, onde teria sido martirizado. E aí chegamos no apóstolo João. João é tradicionalmente associado à pregação na Ásia Menor, especialmente em Éfeso, onde liderou uma comunidade cristã. Ele é conhecido como o autor do Evangelho de João, das Epístolas Joaninas e de Apocalipse, e é o único apóstolo por toda a tradição que não foi martirizado. E aí nós chegamos na revelação. O livro de Apocalipse, né? O tema principal é a revelação escatológica e o triunfo final de Cristo. Versículo base, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui é quando nós falamos, né? Cristo morreu como um cordeiro e retornará como um leão, né? Ele ressurge como um leão, mas o retorno de Cristo realmente será como um leão. Como a própria palavra diz, né? A ira do cordeiro, né? Aquele que deu a sua vida, agora retornará para concluir a definição de todo o seu reinado, né? Demonstrar todo o seu poder. O contexto desse livro. João escreve na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano. Aqui já tinha mudado, né? Nero já tinha sido deposto, em meio à perseguição aos cristãos. Ele recebe uma visão apocalíptica de Jesus Cristo, revelando eventos futuros,
o julgamento final, a vitória final de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Quando nós falamos de Apocalipse, em Apocalipse nós temos alguns quesitos que são muito importantes nós frisarmos. Em Apocalipse nós vemos o livro selado do Apocalipse. No próprio livro do fim, nós vemos o livro que já está selado, ou seja, aquele, né, Jesus, o único que tem poder para desatar os livros, ele vai abrir o livro do qual ele mostrou para João que já está encerrado. Ou seja, para Cristo, para Deus, que é atemporal, Jesus ele já está no fim de todas as coisas. Jesus ele já está na próxima eternidade, ele está na criação do nosso mundo, ele está no dia do seu sacrifício, ele está no dia do nosso nascimento. Jesus ele é atemporal, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares e em todos os tempos. Ele transcende todo o tempo, todo o espaço, todas as coisas. Então, esse quesito de Jesus, ele demonstra de que o livro já está encerrado. O livro ele não está sendo escrito, ele está sendo acompanhado, o livro já está fechado. O nome dos salvos já está escrito. Então, João, ele vê o futuro daquilo que já está encerrado. Cristo demonstra para João o que vai acontecer e, obviamente, de uma forma muito de visões, para que ele conseguisse, de uma forma possível, humana, descrever aquilo que ele estava vendo. E ainda assim, João teve muita dificuldade de descrever tudo aquilo que ele viu. Então, quando nós falamos de Apocalipse, o livro já está selado, a história já está encerrada, e Jesus ele virá para encerrar tudo aquilo que ele já demonstrou que é a grandíssima vitória. Já é quando nós falamos da escatologia, né, é o fim de todas as coisas. Então, isso já está escrito, já está selado, já está finalizado. O período, né? Provavelmente escrito por volta de 95 depois de Cristo. E o resumo: o livro do Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, é uma revelação de Jesus Cristo sobre eventos futuros, incluindo julgamento, restauração e a consumação do reino de Deus. Revela visões apocalípticas de Deus, Jesus Cristo, a igreja, o fim dos tempos e o novo céu e a nova terra. Ou seja, João, ele vê o fim deste mundo, ele vê a total destruição, ele vê o reinado de Cristo, ele vê a nova terra sendo feita, ele vê a nova eternidade sendo iniciada. É isso que João vê, para nós termos noção. É o fim de tudo e Jesus restabelecendo. Por isso que nós falamos da Maranata. É o gemido da criação, me restaure ao estado da purificação. Mas como as coisas são purificadas, e a própria Bíblia apresenta isso de muitas formas, a purificação vem através do fogo. Jesus, Deus, prometeu de que não destruiria mais este mundo através da água. Por isso nós temos o símbolo do arco-íris, a aliança eterna de Deus. Mas este mundo será destruído por fogo. E por isso, né? Por isso que os apóstolos vão estar falando de que nenhuma revelação pode ser superior ou contínua à palavra. Por isso que nós vemos outras religiões ou outros quesitos que falam de adendos à palavra. Eu tive uma revelação, Deus me deu uma revelação que não está escrita. Essa revelação não é de Deus. Uma coisa é Deus guiar a nossa vida. Deus nos dá direcionamentos pontuais. Agora, se alguém se levanta e fala que teve uma revelação para a igreja, uma revelação não descrita na Bíblia, essa revelação não é de Deus, porque o livro já está selado. A revelação ela não é contínua, porque se nós entrarmos na continuidade das revelações, então a Igreja Católica está certa, os adventistas estão certos, os mórmons estão certos, o islamismo está certo, e mais uma diversidade de religiões, seitas e grupos e fenômenos que aconteceram ao decorrer da história e até mesmo dentro da igreja. A história da igreja está selada e Cristo irá abrir este livro.
Não existe continuidade da revelação. Existem continuidade de dons, existe continuidade do manifestar do Espírito Santo no decorrer da história. Deus, ele conduz sim o seu povo e dá direcionamentos pessoais e talvez até coletivos. Se um pastor, se uma igreja se reunirem para orar, Senhor, nós queremos um direcionamento do Senhor para como estarmos alcançando o nosso bairro, como estarmos alcançando mais vidas, para como estarmos tratando problemas dentro da nossa igreja. Deus direciona, e isso continua. Agora, o quesito de revelações para condução, e principalmente de doutrina e revelação de coisas que virão, e eu nem vou entrar no quesito de números e datas de possíveis coisas, aí a gente entra num nível de que todos os apóstolos falam que isso deve ser tomado como anátema, como maldito, porque não é descrito como a palavra de Deus. O próprio Paulo fala: se um de nós, os apóstolos, falarmos que temos uma nova revelação para vocês, tomem isso como malditos. Ele se inclui. Se um dia eu aparecer aqui ou mandar uma carta falando que eu tenho uma nova revelação, tomem a minha palavra como maldita, porque não existe nova revelação depois da revelação de Cristo. E aí nós entramos, né, no contexto do livro. O livro de Apocalipse é envolto em dois aspectos principais: a esperança messiânica e os eventos históricos traumáticos. Muitos judeus e cristãos da época mantinham uma forte expectativa messiânica, esperando a vinda do Messias para libertar Israel e estabelecer o reino de Deus na terra. Os judeus até hoje aguardam isso. O Apocalipse se encaixa neste contexto, oferecendo uma visão apocalíptica da vitória final de Cristo sobre o mal e o estabelecimento de seu reino eterno. O Apocalipse contém alusões a eventos históricos da sua época, como a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelo exército romano e a perseguição aos cristãos sob Domiciano. Esses eventos históricos podem ter influenciado a redação e a compreensão apocalíptica dos seus primeiros leitores. Então, João, em todo o seu discurso, ele tem muito daquilo que ele via que estava acontecendo e da sua visão de mundo. É o que nós falamos da cosmovisão. Obviamente que toda a revelação que ele recebeu, aquilo era muito difícil para a mente humana entender. Então, ele se utilizava muito daquilo que o mundo já oferecia para ele, para estar conduzindo, né, a sua linha de raciocínio e apresentando isso de uma forma mais entendível. Então, ele demonstra muito desse quesito, né, da perseguição, da afronta dos anticristos. Ele até considera, né, Nero como um anticristo, mas naquela época Nero já tinha se passado, por isso que ele cita, né, os anticristos, né, e ele citando que viria um grande anticristo e as bestas e todas as coisas que viriam no Apocalipse. E aí ele continua: no contexto da perseguição aos cristãos, o Apocalipse oferece encorajamento, consolo e esperança aos crentes. Ele convida os leitores a permanecerem fiéis em meio à tribulação e aguardarem com esperança a consumação do reino de Deus. Era muito fácil para qualquer leitor entender o que João estava falando sobre perseverança, fidelidade e tribulação, porque a igreja vivia aquilo. E aí nós remetemos mais uma vez de quando nós estávamos falando da igreja primitiva. Toda pessoa que aceitava Jesus, ela aceitava sabendo aquilo que ela iria passar. Ela entrava em um grupo de pessoas perseguidas. Não importava se ela era romana, não importava se ela era grega, não importava se ela era rica, se ela era influente, se ela era um mestre, não importava. Ela estava assinando uma carta de que ela se tornaria uma pessoa odiada pela sociedade. Era esse grupo que as pessoas aceitavam quando elas entravam para a igreja primitiva. Por isso que a nossa igreja contemporânea, ela passa por um período muito delicado, porque quando se levantar
a próxima e última perseguição, que será o estouro de de tudo aquilo que irá nos conduzir para o fim de todas as coisas, isso irá abalar muito. E aí nós veremos uma diferenciação absurda do que é joio e do que é trigo. Pessoas que têm a sua fé num nível extremamente raso serão as primeiras pessoas a abdicarem de da sua fé. Porque no momento em que a perseguição bate, a pessoa ela vai falar assim: eu vou ser perseguido por causa disso? Não, não sou cristão, não. Ou vai se colocar em um grupo de disposição de um cristianismo que aceita qualquer coisa. E aí é uma ótima oposição para pessoas que não querem ser perseguidas. O livro de Apocalipse é rico em simbolismo e imagens apocalípticas, apresentando uma visão profética sobre o fim dos tempos e a vitória final de Cristo sobre o mal. Podemos resumir em 7 principais tópicos abordados no livro. Então, quando nós falamos, né, do livro de Apocalipse, às vezes nós vemos bestas, nós vemos isso, porque tinha pata, tinha asa, tinha cara, tinha chifre, e tudo isso era a forma de como ele conseguia expressar aquilo que ele estava vendo. Quando nós vemos, né, e ele tinha dentes muito ferozes, nós podemos fazer, né, a correlação do Império Romano, né, com as suas espadas de aço, que tinham, né, uma grande força para estar destruindo e devorando todas as nações que eles passavam. É uma das análises de como João fala. Quando ele fala de muitos chifres, o chifre principalmente para os judeus, né, ele tinha esse quesito de animais que tinham um grande poder, né, como touro, todas essas coisas. Então, quando vinha um animal que tinha chifres, ele falava sobre poder. E aí um chifre destruía os outros chifres, é porque um poder se levantou sobre poderes. E aí ele vai fazer muita correlação com o Apocalipse do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, que é muito escatológico. Você quer estudar escatologia? Estude Daniel. Tem também um pouco de escatologia nos outros profetas. Jesus ele tem uma parte que ele fala totalmente, né, sobre a tribulação. Jesus, no seu sermão escatológico, ele prepara a igreja e os discípulos para a tribulação e a perseguição. Então, quando nós vamos pegando, né, todos esses quesitos, nós vemos muitas coisas escatológicas ao redor da Bíblia em vários pontos. Então, todas as coisas são muito simbólicas, tem muito arremete. Quando ele fala do grande tigre de 3 cabeças, que tinha chifres, todas essas coisas, ele fala do Império Grego, por causa, né, de toda a cultura, de todas essas coisas, e eles vinham como uma grande besta que destruía, que acabava com todas as coisas. Então a gente pode falar, tá, mas era o Império Grego daquela época, porque os gregos já tinham sido dominados pelo Império Romano, ou ele estava falando dos gregos como a destruição que eles fizeram através da cultura, da helenização. Então pode ser que a cultura vai inflamar e vai entrar dentro da igreja. Então são muitas hipóteses que nós podemos levantar de tudo aquilo que João viu. Então, dentre os 7 pontos que nós podemos resumir o livro de Apocalipse, o primeiro é Jesus Cristo glorificado. Esse é o centro definitivo de toda a Bíblia, do livro de Apocalipse, de toda a escatologia. É a glória da vitória de Cristo. O Apocalipse começa com uma visão gloriosa de Jesus Cristo, Filho do Homem, em meio às 7 igrejas da Ásia Menor. Ele é retratado como o Senhor soberano da história e o vencedor sobre a morte. As 7 igrejas. João recebe mensagens específicas para as 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, representando as condições espirituais e os desafios enfrentados pela igreja em diferentes contextos. Aí nós temos, né, todo o decorrer de tudo aquilo que Jesus fala. Nós já falamos sobre isso, mas só reforçando, é muito interessante porque ainda quando Jesus
ele aponta problemas nas igrejas, até quando ele fala, né, de que ele tem vontade de vomitar os crentes mornos, ele nunca fala do quesito de que vocês estão condenados e vocês serão julgados sobre isso. Ele sempre termina falando de que ainda haveria tempo para que eles se corrigissem de seus maus caminhos e voltassem à centralidade. Isso é a mensagem de Cristo, é retornarmos à centralidade de Cristo para estarmos na posição correta. Nós podemos ter nossos desvios, nossos tropeços, nossos erros, mas nós devemos ser transformados, purificados, lapidados e voltarmos sempre à centralidade de Cristo. E aí, o número 7, que ecoa muito durante a Bíblia e principalmente no livro de Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O Apocalipse apresenta uma série de visões sequenciais envolvendo a abertura de 7 selos, a soprada de 7 trombetas e o derramamento de 7 taças. Cada série de juízos revela eventos que ocorrerão durante o período do fim dos tempos. A grande tribulação. O Apocalipse descreve um período de grande tribulação e sofrimento que afetará toda a terra antes da segunda vinda de Cristo. Este é um tempo de julgamento divino sobre o mal e aqueles que se opõem a Deus. A vinda de Cristo e o reinado milenar. O Apocalipse antecipa a segunda vinda de Cristo, quando ele retornará em glória para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino na terra por 1000 anos. O chamado milênio. O juízo final e a nova criação. Após o milênio, haverá um juízo final, onde os mortos serão ressuscitados e julgados de acordo com suas obras. O diabo, o enganador, será lançado no lago de fogo e haverá uma nova criação, onde Deus habitará com seu povo para sempre. A vitória final de Cristo. O Apocalipse culmina com a visão de uma nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro descendo dos céus. Neste novo céu e nova terra não haverá mais dor, morte, pecado ou lágrimas, e Deus reinará para sempre. E levantando esses 7 pontos, aqui nós entramos no nosso breve resumo da nossa escatologia, né? O estudo das últimas coisas. Porque quando nós falamos desses tópicos, principalmente desses 7 tópicos, alguns são indiscutíveis sobre a vitória de Cristo, sobre a nova Jerusalém, a nova eternidade. Essas coisas são unânimes. Não existe nem discussão sobre essas coisas. Mas existem discussões sobre como algumas coisas da escatologia e do Apocalipse vão acontecer. E nós vamos passar sobre isso para nós estarmos analisando. O livro do Apocalipse tem sido objeto de muitas interpretações teológicas ao longo dos séculos. Ele descreve eventos futuros relacionados à segunda vinda de Cristo, a consumação do reino de Deus e o juízo final. A escatologia, o estudo das últimas coisas, é um campo vasto dentro da teologia cristã, abordando temas como o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos e a consumação do reino de Deus. Vamos analisar algumas das principais linhas teológicas sobre a escatologia. Aqui nós vamos estar vendo as 6 principais linhas teológicas sobre escatologia, e dentre essas 6 principais, algumas já são bem fracas. Então, nós vamos estar vendo, existem muitas linhas teológicas, mas essas são geralmente as que mais aparecem. A primeira é o preterismo. O preterismo é uma abordagem interpretando as profecias escatológicas, especialmente aquelas encontradas no livro de Apocalipse, como referindo-se a eventos que já aconteceram no passado, particularmente a destruição de Jerusalém em 70 d.C. O preterismo vê o cumprimento das profecias como ocorrendo na história inicial da igreja. Ou seja, essa corrente é uma corrente bem fraca, mas ela crê, assim como muitas pessoas, de que Nero era o anticristo, de que o Império Romano eram os demônios que viriam sobre a Terra,
o próprio levantamento, né? As 10 colinas de Roma eram os 10 chifres e todas essas coisas. Muitas visões teológicas vão pegar todo esse quesito da Igreja Católica, do romanismo e todas essas coisas, mas o preterismo ele considera de que o Apocalipse já aconteceu e de que hoje nós vivemos, né? Esse período de espera de um milênio que tem que se concluir para que aí sim Cristo se revele, mas que todo esse decorrer, né, desde a destruição do templo e aí todas as guerras, todas as tragédias, tudo que aconteceu no decorrer da história é esse período de milênio. E aí eles não acreditam que é um milênio de reino de Deus, mas é um milênio do qual Cristo está estabelecendo o seu reino através da própria destruição daquilo que a humanidade tem feito, para que ele se demonstre como o único que é possível para estar trazendo paz a este mundo. Então, esse preterismo é uma corrente bem fraca que crê nos conceitos históricos como o Apocalipse já tendo ocorrido. E em sua oposição, nós temos o futurismo. Contrário ao preterismo, o futurismo entende as profecias escatológicas como referindo-se a eventos que ainda estão por vir no futuro, incluindo a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, o milênio e o juízo final. Ele interpreta muito dos eventos descritos no Apocalipse como ainda não realizados. E aí o futurismo, por si só, ele é apenas uma oposição ao preterismo, mas muitas linhas teológicas vão beber disso, porque praticamente todas as outras vão concordar de que o Apocalipse ainda não aconteceu e existem sinais de que indicam que estamos nos encaminhando para cada vez mais perto desses eventos apocalípticos, assim como cita o livro da Revelação. Mas aí o futurismo ele é mais uma oposição, realmente, do que uma linha pré-definida, porque as outras vão se utilizar desse conceito. E aí nós chegamos nos amilenistas. O amilenismo, essa visão, enfatiza de que o milênio descrito no Apocalipse é simbólico e espiritual, em vez de um período literal de 1000 anos. Os amilenistas creem que Cristo está atualmente reinando espiritualmente em seus corações e que não haverá um reino milenar terreno antes da segunda vinda de Cristo. Como os amilenistas creem? Eles creem na noiva, no corpo, naqueles que estão sendo conduzidos de forma firme em Cristo como o corpo que nunca se corrompe. Às vezes nós podemos analisar, né? Mas nós vemos escândalos, nós vemos isso, nós vemos pessoas caindo, pessoas desviando, apostasia, cultura entrando dentro da igreja. E todas as pessoas que se mantêm firmes, eles consideram que essas pessoas são as pessoas, os escolhidos, o remanescente fiel, como diz a palavra, né? Que nunca irão se perder. E aí é porque Cristo está reinando nesses corações durante esse milênio espiritual, e aí chegará um momento em que Cristo se manifestará e tomará para si todas as pessoas da qual ele teve essa revelação pessoal para cada uma, e não existirá um milênio físico e realmente temporal de 1000 anos. E aí, obviamente, como existem essas pessoas que creem nisso, existem os pós-milenistas. Ao contrário do amilenismo, o pós-milenismo acredita que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após um período de milênio de paz e justiça na Terra, trazido pelo avanço do Evangelho e da influência do reino de Deus na sociedade. Essa visão enfatiza o papel da Igreja na transformação social e cultural. Então, no pós-milenista, eles vão crer de que quando Cristo reinar em Jerusalém, aí todas as nações, todos os povos, todas as línguas irão a Jerusalém para conhecer a Jesus, para serem ali ministrados. Assim, eles têm uma visão como se fosse assim, porque a palavra vai dizer de que Cristo se assentará sobre o trono, né? O trono de Davi, o trono de Salomão. Então, Jesus reinará com uma sabedoria assim como de Salomão e estará ali
trazendo conselhos, trazendo visões divinas, né? E as pessoas se maravilharão com tudo que estarão vendo e ouvindo, e aí elas se converterão a Cristo através das maravilhas que verão durante o milênio do reinado de Cristo. Essa é a principal crença dos pós-milenistas. E aí nós temos os dispensacionalistas. Essa abordagem interpreta a história da salvação em termos de diferentes dispensações ou períodos de tempo em que Deus lida de maneira particular com a humanidade. O dispensacionalismo destaca uma distinção entre Israel e a Igreja e enfatiza a restauração futura de Israel e a vinda de Cristo em duas fases separadas. Então, aqui a gente tem um ponto complicado nesse daqui, porque muitas coisas na Bíblia citam Israel como um ponto que será referenciado no Apocalipse, tanto como o próprio reinado, né, o assentar de Cristo sobre o templo, e aí, nesse momento, eles vão considerar de que isso também é espiritual e de que existe essa diferenciação, de que como Israel recusou a Cristo, então existe uma diferença da igreja e existe os propósitos que Cristo tem para cumprir com Israel. Então, Cristo vai ter um relacionamento com Israel, daquilo que ele tem que cumprir lá, da sua promessa, mas o foco é a igreja da qual ele instaurou para levar o seu evangelho. Então, Cristo teria duas missões: as missões de cumprir suas palavras com Israel e a missão de estabelecer a sua igreja e todo o seu pacto com a sua igreja. Então, é como se Cristo tivesse duas missões. Não é que Cristo vai voltar uma vez para a igreja e depois ele volta mais uma vez para Israel. Não, mas é de que Israel e a igreja possuem papéis distintos dentro da salvação, dentro de todo o quesito daquilo que acontecerá no fim de todas as coisas. E, obviamente, nós temos os universalistas. Essa é uma visão que tem crescido, ainda é uma visão pequena, mas é uma visão que tem crescido principalmente pela crescente da teologia liberal, da teologia inclusiva e todas essas coisas. Alguns teólogos adotam uma visão universalista da escatologia, acreditando que no final dos tempos todos serão reconciliados com Deus e desfrutarão da salvação, independente de sua fé ou condição espiritual durante a vida terrena. Eu não preciso nem gastar muitos esforços, porque o universalismo ele é uma heresia que vai contra o que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que no inferno haverá ranger de dentes e haverão pessoas que realmente serão lançadas lá. Assim como o próprio Cristo vai dizer que pessoas irão dizer para ele: ah, mas eu servi ao Senhor, eu expulsei demônios, eu curei, eu profetizei, eu fiz, eu produzi para o teu reino. E Cristo vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Jesus vai falar, e a Bíblia vai falar muitas vezes, sobre o joio, sobre pegar galhos e arrancar da videira e lançar sobre o fogo. Então a Bíblia fala muitas vezes sobre condenação, de que pessoas serão condenadas. Então, em momento algum, nós podemos levantar uma teoria de que vá contra aquilo que o próprio Cristo disse e explicou. Então, nós podemos, de todos, o universalismo é a heresia decretada, é herege esse termo, porque não tem como falar que todas as pessoas serão reconciliadas. Até porque o próprio texto da palavra vai dizer de que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele gostaria de que todos fossem salvos. Não é pela incapacidade de Deus de poder salvar todos. Deus poderia salvar todo mundo? Poderia,
mas Deus ele é justo. Aí a gente tem o quesito da moral de Deus e de que Deus ele não pode ir contra a sua própria moral, a sua própria essência. Então, assim como Deus é amor, Deus é justiça, mas o amor de Deus é sacrificial, mas ele tem que conduzir todo o mal para ser extinguido, para que realmente haja o Maranata, a reconstituição, a purificação. E como há purificação através do fogo, então realmente algumas pessoas irão queimar neste fogo, porque elas não se conduziram em perseverança ao Senhor. Então, eu dizer que, independente da fé ou da condição espiritual durante a vida terrena dessa pessoa, eu estou levantando uma heresia daquilo que próprio Cristo disse de que haverão pessoas que serão condenadas. Então, nesse quesito, o universalismo a gente já descarta de cara. Essas são apenas algumas das principais linhas teológicas sobre a escatologia dentro do cristianismo. Cada uma delas oferece uma abordagem única para entender o significado e o propósito dos eventos finais e da consumação do reino de Deus. Amém, gente? Tudo isso. Amém. Aqui a gente vai ter uma breve linha do tempo. A linha do tempo da igreja primitiva é aproximadamente uns 70 anos, né? Que vai desde a ascensão de Jesus, quando Jesus vai aos céus e ele derrama o Espírito Santo, né? Ele envia o Espírito Santo para ser derramado. A igreja é formada a partir dali, né? Porque na ascensão de Cristo, Cristo dá a ordem, voltem para Jerusalém, aguardem o Espírito Santo, mas ele já dá ali a grande comissão, né? Ide por todo mundo e levai o evangelho, batizai e fazer discípulos. Então a igreja começa a partir da ordem de Cristo. Eles voltam para Jerusalém, recebem o Espírito Santo e iniciam o ministério apostólico. Vem perseguição, martírio de 33 a 81 e se conclui ali a história da igreja primitiva, como nós conhecemos, na morte de João, no final do primeiro século. Girando o século, nós entramos na época da patrística, que são os pais da fé, os discípulos dos apóstolos e todas as pessoas que estavam ali conduzindo a igreja na sua continuidade. Quando nós falamos de igreja primitiva, nós consideramos o tempo apostólico e a partir do segundo século entra o período da patrística, porque os apóstolos não estavam mais vivos. Amém, gente? Essa foi a nossa viagem aí de 5 aulas por todo o Novo Testamento. Então, nós temos aí alguns minutinhos aí. Dúvidas sobre Epístolas Gerais e Apocalipse, que foi a nossa aula de hoje, ou dúvidas gerais. A gente está concluindo hoje o Novo Testamento. Eu vou estar enviando lá no grupo lá alguns materiais auxiliares e também a prova digital para vocês estarem fazendo, tá bom? Momento de perguntas, está liberado. Por mim tá tranquilo. Amém. Por mim também, tudo ok. Por mim também, professor. Amém, gente. Tudo tranquilo, então? Então tá ótimo, gente. Que Deus abençoe vocês. Mais um módulo aí que a gente conclui, né? A gente viu o Antigo, agora a gente está aí encerrando o Novo Testamento. Foi um prazer aí estar com vocês aí nessa passagem. A gente viu a Bíblia inteira, né? De Gênesis a Apocalipse, passeamos aí, vendo todas Tudo essas tranquilo, partes aí. professor. Amém. Tudo tranquilo. Deus abençoe. Amém. Tudo Então é tranquilo, isso, pessoal. professor. Amém. Deus abençoe, então. Tenha uma ótima semana aí. E a gente se vê num próximo módulo aí. Tá bom? Tá bom? Amém. Semana abençoada. Amém. Semana abençoada. Obrigado. Boa tarde a todos, tá? Obrigada, viu, professor? Nada. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.